Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero pedir toda atenção nessa noite para aquilo que nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Se eu tiver que dar um tema para essa palavra, depois ela vai ficar gravada, eu acredito. O tema é a mesa da revelação. Amém? Fala para o teu irmão aí, hoje você vai sentar na mesa da revelação. Pode ficar tranquilo que não vai ser o CPF nem o RG que vai ser revelado não, tá? Isso aí você pode sossegar. Capítulo 24 de Lucas. Quem está sem Bíblia vai de carona. Versículo 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Repare nesse detalhe, nós acreditávamos, presente, passado ou futuro? Passado. Agora não acreditamos mais. Mas antes, nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-lhe e deu a eles. Então, nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11
e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Segura a Bíblia aberta aí. Levanta o rosto, olha aqui para mim. O trajeto que esses dois discípulos de Jesus estão fazendo, aproximadamente 11 quilômetros a pé. 11 quilômetros a pé não é tão perto, mas também não é tão longe. O caminho se tornou mais comprido porque era um caminho de dor, era um caminho de decepção. Te explico por quê. Muitas pessoas, quando ouviram a fama de Jesus pregando o evangelho para as pessoas, elas iam de todos os lugares, das aldeias, das vilas, dos vilarejos, das cidades perto, das cidades longe. A fama de Jesus se esparramou por toda aquela circunvizinhança. E as pessoas, quando ouviam de Jesus, vinham, criam na mensagem que ele pregava, acreditavam naquilo que ele dizia: arrependei-vos, convertei-vos, o reino de Deus chegou, está diante de você. Quando eles viam os sinais que acompanhavam Jesus, os mortos sendo ressuscitados, os paralíticos andando, os mudos falando, os cegos vendo, os milagres acompanhavam Jesus por onde ele passava. Em Mateus 9, ele entrou numa vila e curou a todos. Ele parava o sepultamento e devolvia os filhos mortos de volta às suas mães. Ele transformava a água em vinho, caminhava por cima das águas. 4 dias de morto, Lázaro estava, ele deu uma palavra, Lázaro sai para fora, e o morto todo atado levantou, todo mundo viu, com os olhos carnais, não precisava de algo transcendental, era o verbo vivo de Deus caminhando entre eles. Recebiam a mensagem, se convertiam a Cristo e começavam a seguir Jesus. Alguns abandonavam as casas, as famílias. Ainda Jesus dizia: aquele que não deixar pai, mãe, família, irmãos, por causa de mim, não é digno de mim. Alguns deles saíram das suas cidades, eu não quero saber, largou a faculdade, largou o trabalho, largou a escola, largou a empresa, largou o curso. Pedro, por exemplo, era empresário, pescador, afundou o barco, falou: não vou voltar mais pescar a partir de agora, eu sou seguidor de Jesus. Simão era um coletador de impostos. A Bíblia diz: Levi, coletador de impostos, fechou a coletania e foi seguir Jesus. Então eles fechavam as empresas, largavam tudo e iam até Jesus. Imagina o aborrecimento da família, dos amigos, dizendo: você é maluco? Você é doido? Você vai largar a sua empresa para seguir atrás de um homem que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai? Você está doido de largar a sua faculdade para você seguir esse tal de Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, eles diziam. Filho de um carpinteiro, de família simples, não tem onde reclinar a cabeça. Você é maluco? E eles, cheios de fé, convictos daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham ouvido, daquilo que eles tinham experimentado com Jesus. Não importa, pode falar o que você quiser, eu vou seguir Jesus. Eu vi o reino de Deus, eu vi o verbo vivo encarnado, eu vi a glória de Deus, eu vi a presença do Eterno. O meu coração queima quando ele prega, quando ele ensina. Eu acreditei na mensagem dele. Sai da cidade e vai seguir Jesus. 3 anos, talvez sem voltar em casa, sem ver a família, sem ver os parentes, sem saber o que ficou para trás. E alguém comentava: você viu fulano? Ah, tá lá, 3 anos que já foi atrás do tal Jesus, nunca mais voltou aqui para contar a história. E alguém dizia: você vai, mas você vai quebrar a cara. Você vai, mas vai dar tudo errado. Vocês vão voltar com a cara de tacho de lá para cá. Vocês vão ver o que vai dar isso aí. É assim que acontece quando você vai servir Jesus. Você fala: eu vou para a igreja. Alguém diz assim: isso é fogo de palha, não dura 3 meses.
Na primeira provação você arreda. Posso louvar a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado? Posso louvar o Senhor com você nessa noite porque alguém que não acreditou que você ia caminhar muito longe, o tempo está passando e você está firme e constante na presença do Senhor? E aí, o que acontece? Depois de 3 anos de seguir Jesus, prendem Jesus. Opa! Maltratam Jesus, humilham Jesus. Você conhece a história do nosso Salvador? Você conhece o Gólgota? Você conhece o Calvário? Você conhece os cravos? Você conhece a coroa de espinhos? Nos pés e nas mãos, cravos. Você conhece a cruz? E ele caminhou em direção ao Calvário. Foi pregado numa sexta-feira da paixão, como a gente diz. 3 horas da tarde. O céu claro se escureceu. Houve um grande terremoto. Jesus grita: Pai, está consumado. Não existe mais nada a ser feito, em outras palavras. Eu já completei a minha obra. Eu já cumpri a minha missão. E os discípulos? Só sobrou João na beira da cruz, cuidando e consolando a mãe de Jesus. Os outros fugiram. Pedro negou, Judas traiu, os outros se esconderam para não morrer do mesmo jeito. Eu imagino os discípulos escondidos dentro das casas, nos lugares, um olhando para a cara do outro, falando assim: e agora? Será que aquilo que as pessoas diziam quando nós largamos tudo para seguir Jesus era verdade? E agora? Pedro disse: eu não quero nem saber. Em João 21, falou: vou voltar a pescar. Os 4 ou 5 falou assim: nós vamos junto com você. E voltaram para a vida antiga, como se aqueles 3 anos com Jesus não tivesse significado nada. Outros, fazer o quê? Vamos voltar. Eu deixei minha faculdade trancada, vou voltar lá e fazer a rematrícula para continuar meus estudos. O outro falou assim: eu vou pegar minha empresa, vou recuperar, montar meu negócio de novo. Talvez vou lá voltar para a coletania de impostos. E assim, as pessoas começaram a conjecturar. Eu imagino cada um como que ia olhar na cara daquelas pessoas que diziam: você vai quebrar a cara, vai dar tudo errado para você. Como que eu vou voltar para trás e vou olhar, Darlene, na cara deles? Aí 2 discípulos que nós estamos lendo sobre a história deles estão voltando. E eu disse para você que aquele caminho de Emaús era caminho de decepção. Porque eles disseram aqui no texto que eu li com você: a gente acreditava que ele era mesmo o restaurador de Israel. Acreditavam, não acreditamos mais. Aquela conversa dele, aquilo era tudo conto da carochinha. E voltando para casa, aquele caminho era mais longo do que qualquer coisa. Como que nós vamos olhar no rosto daquelas pessoas lá na nossa cidade, em Emaús, e vão conversando: que tristeza, e agora? A gente acreditou que ia ser ele, não aconteceu. Tudo que a gente esperava que ia acontecer, não aconteceu. A gente esperava que ele ia se levantar, que ele ia fazer alguma coisa para restaurar a sorte de Israel, tirar do governo, do poder de Roma. A gente imaginou 1000 coisas na nossa cabeça quando ele dizia que o reino de Deus chegou. A nossa sorte ia mudar e agora a gente está voltando para casa, vamos falar um termo popular, com o rabinho entre as pernas, triste, de cabeça baixa e decepcionado, porque tudo que ele falou não era verdade. Eu li para você, nós acreditávamos. Aí Jesus, porque toda vez que você tenta fugir de Deus, ele vai te encontrar no meio do caminho. Vou falar de novo que ninguém reagiu. Toda vez que você pensa em fugir da presença de Deus, Deus te encontra no meio do caminho. Sabe por quê? Porque ele te ama tanto que ele não vai desistindo assim tão fácil de você. Talvez você já desistiu, mas Deus não desistiu de você. Talvez eu esteja conversando com alguém aqui que está pensando em lavar as redes e largar a mão de tudo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor, Jesus não desistiu de você.
Os homens estão indo na frente, Jesus se aproxima atrás. Os olhos deles estavam tampados porque a circunstância errada, a circunstância adversa, o caos, o medo, o pavor, a insegurança, a falta de resposta faz a gente ficar com os olhos cegos sem enxergar às vezes Jesus com a solução na nossa frente. E os olhos deles estavam tapados porque a circunstância era tão desfavorável que não lhes permitia enxergar. Jesus chega: o que vocês estão falando aí? Eles diziam: você é de fora? Pelo visto você não é daqui, porque todo mundo que é daqui sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus, como que eu vou falar dele? Um profeta, que antes era o filho de Deus, o Messias, agora mas morreu, né? Não tem como ser filho de Deus morrido. E agora? Um poderoso em obras, um homem. Mataram ele, crucificaram ele. Aí Jesus fala bem assim: mas vocês são lentos demais. Vocês não leram o que os profetas falavam? Você não ouviu o que ele disse para vocês? Os profetas diziam que para receber a glória tem que passar primeiro pelo vale. E ele passou pela morte de cruz, para que ele fosse restituído a sua glória. Você não ouviu os profetas? E a Bíblia diz que 11 quilômetros, meu amor, 11 quilômetros eles foram indo, e durante 11 quilômetros Jesus começou em Moisés, abriu o Êxodo, falou: vou pregar para você a Bíblia inteira. E todas as profecias que falavam acerca de Jesus, Jesus começou a ensinar para eles. Você não lembra de Moisés? Você não lembra da serpente que foi levantada no meio do deserto, para que todos aqueles que foram picados pela serpente não perecessem, mas sobrevivessem? Pois é. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem convinha que fosse levantado numa cruz, no madeiro, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Você não lembra da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Pois é. Você não lembra de Isaías dizendo: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você não leu? Você não leu que ele ia padecer durante 3 dias, mas depois do vale, depois da prova, depois da dor, vem a exaltação de Deus. O Senhor vai entregar para ele um novo nome, e o nome que está acima de todo nome, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Você não leu? Você não lembra que ele disse para vocês? A circunstância, irmãos, imagina aqui, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Todas as promessas que Deus tinha feito estava contrastando com um cenário que não combinava. Talvez é fácil a gente olhar e falar: mas esse povo também é desanimadinho demais, né? Não, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Deus fez um monte de promessa, verdade. Só que eles viram o mestre sendo pregado numa cruz, e aquela imagem do mestre sendo pregado na cruz ficou na memória. E algumas vezes a notícia má é tão terrível que ela consegue por um instante tornar a mente da gente vaga, ou esconder da nossa memória, em algum lugar do nosso subconsciente, todas as promessas que Deus fez. Mas fica tranquilo, Jesus vem aqui nessa noite para dizer para você, te lembrar das promessas que Ele te fez, e dizer que todas elas, nenhuma foi esquecida. Cada promessa que Deus te fez ainda permanece de pé, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus está lá: vocês não lembram? Eu vim aqui lembrar vocês de tudo aquilo que Ele falou, de tudo que a palavra de Deus diz, das promessas de Deus. Eu vim trazer à memória de vocês hoje o que traz esperança. Posso ouvir um amém? E eles: é verdade, né? Então, e vamos. Aí quando chega na porta da casa, Jesus não é igual a Satanás, porque Satanás ele é sem educação, chega e invade. Jesus ele dá uma de gentleman. Então, tchau para vocês, Deus abençoe, e vai fingindo que vai passar direto. Os homens: tá de noite, é tarde, você podia dormir aqui. Aí Jesus: será? Mas dá não, tranquilo para eu ir aqui de noite.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em trevas. Eu não tenho perigo com noite, com escuridão não. A lâmpada está nos meus pés, ilumina o meu caminho. Estou só conjecturando aqui. Mas você não quer ficar, já que vocês estão insistindo tanto? Entrou. Quem está aí? Quem está aí? Entrou. Vamos servir um jantar? Vamos servir um pão? Se assenta à mesa. Pão. Aí, culturalmente, o convidado tinha a honra de partir o pão. E quando Jesus, os três assentados na mesa. Que mesa é essa? Diga comigo, a mesa da revelação. Irmãos, muita coisa é revelada quando a gente senta na mesa com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar de novo. Muita coisa é revelada quando a gente senta na mesa com Jesus. Toda vez que a gente se reúne como igreja aqui, pode ser uma reunião, pode ser uma resenha, pode ser um culto de palavra, pode ser um culto de oração ou um culto da ceia como hoje. Toda vez que a gente se reúne como igreja, existe uma mesa posta diante de nós. E quando você senta nessa mesa, você tem que estar ciente de que essa mesa tem poder de revelar muita coisa sobre você. Sentou na mesa da frente. Ele pega o pão. E quando ele partiu o pão, os dois... Eu conheço esse jeito de partir o pão. Eu estava lá, na quinta-feira, quando ele disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Eu lembro, ninguém parte o pão como ele partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, na mesa da revelação, os olhos se abriram. É Jesus, quando foram dizer, é Jesus, olharam para um lado, cadê ele? Mas você não lembra como que a gente não viu que era ele? A gente é muito bobo. Não é que a circunstância estava te cegando. Mas quando você se assenta na mesa com Jesus, o que estava tapando o seu olhar é descortinado. Aquilo que estava como uma cegueira espiritual, sem você enxergar, sem você entender, sem você perceber, Deus faz questão de derrubar a escama dos olhos. Os olhos se abriram, era Jesus, Ele estava aqui em todo o tempo. Posso profetizar sobre a sua vida nessa noite? Existem momentos de caos na nossa vida, irmãos, que nós pensamos que estamos caminhando sozinhos. Mas quando os nossos olhos se abrirem, nós vamos perceber que em todo o tempo Ele esteve lá. Você vai perceber depois que passar a nebulosidade dessa noite, que Ele esteve todo o tempo segurando a tua mão para te sustentar de pé, para que seu pé não vacilasse. Tem alguém aí? Os olhos se abriram. Então, quando eu estou sentado à mesa, Jesus, no partir do pão, revela quem Ele é. Diga para alguém, era Ele. Como Jacó estava lá em Betel, viu o anjo subindo e descendo na escada, vocês lembram? Lá em Gênesis, ele disse assim, esse lugar é a casa de Deus, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Mesa de comunhão. Tem muitas pessoas que têm coisas sobre si mesma, que estão guardadas e elas têm medo de que sejam trazidas à tona. Só que quando a gente senta na mesa, não tem como. Porque à medida que eu reconheço quem Jesus é, automaticamente eu começo a olhar para mim e percebo quem eu sou. Eu me lembro de Isaías, quando chegou diante da glória de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque vi a glória de Deus. Não tem como ver a glória de Deus e não se ver. E se ver da maneira que a gente precisa se ver. Se perceber da maneira que nós precisamos nos perceber. E sabe quem que vai fazer isso? A mesa. Por isso que tem crente que faz questão de se apartar da mesa. Eu não quero me envolver. Eu fico no meu canto, vocês ficam no seu. Eu vou no culto, tá tudo certo, mas eu não quero esse entrosamento, eu não quero essa pregança toda. Eu vi um pastor dando conselho,
pastor presidente dando conselho para outros pastores e disse bem assim: vou dar um conselho para vocês. E os pastores, ele disse assim: nunca permita que os membros fiquem na sua casa, que vão na sua casa. Por quê? Porque ele vai ver seus defeitos. Ele vai ver como você trata a sua esposa, vai ver como você trata seu filho. Ele vai ver muitas coisas dentro da sua casa. Se estiver muito próximo, vai descobrir coisa que não é para descobrir. Eu digo, pronto. Tem coisa que não tem que ser vista? Como assim? Tem coisa, irmão, que quando você senta na mesa, você descobre. Tem conversa. Tem gente que... Tem um ditado popular que fala assim: peixe morre pela boca. Só que você tem que sentar perto do peixe para soltar a língua. Uma hora ou outra vai abrir a boca e revelar. Aí a pessoa fala bem assim: deixa eu me apartar muito. Vamos lá, vou não. Tô de boa, fica tranquilo. Foge do ajuntamento. Olha aqui para mim, quem está aí? Foge do ajuntamento. Tá todo mundo aqui, mas ele tá lá. Por quê? Porque está no meio e vai revelar o que eu não quero que seja visto. E essa mesa revela, irmão. Você quer ver como essa mesa revela? Abre a Bíblia aí. João capítulo 13. Irmão, você já sentou por hoje, tá na mesa. Então não tem como levantar mais, só depois que der a bênção apostólica. João 13, 21. Né? Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a este, como querendo dizer: pergunta para ele, quem é, a quem se refere? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado do prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens de fazer, faz-o logo. Sentado à mesa, todos os discípulos lá. Jesus levanta e fala bem assim: um de vocês vai me trair. Imagina a tensão que entrou naquela mesa. Quem será? Quem será? Aí o discípulo a quem Jesus amava, que eu vou pegar, vem aqui, Bruno, para dar um exemplo. O discípulo a quem Jesus amava, pertinho de Jesus, João, a Bíblia diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Deixa eu falar um segredo para você aqui. Quem está mais perto de Jesus recebe a revelação primeiro. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, um de vocês vai me trair. A atenção está lá e João está aqui no peito de Jesus. Aí Pedro está lá do outro lado, na creta é Pedro, faz um sinal para João e olha para ele. Pergunta aí, pergunta quem que é. Está longe, tem que receber revelação pelos outros. Você pegou isso aqui? Vou falar de novo. Está longe, tem que receber revelação pelos outros. Por que tem um monte de gente que vive atrás de profecia? Porque está longe, se estivesse perto, pegava a revelação na fonte. Aí João pergunta: sussurrando, tá? Quem que é, Senhor? Quem que é? Aí Jesus, tá ali no texto: aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Molhou o pão, não vou chamar ninguém para Judas, eu não sou doido. Entregou. O texto, pode estar. O texto diz que, você viu que vale a pena estar perto de Jesus? Você fica sabendo de coisa que muita gente não sabe.
A Bíblia diz que quando Judas comeu o pão, à mesa, Satanás entrou dentro dele. Será que Satanás entrou mesmo naquela hora ou ele já estava encapetado? Irmão, já estava cheio de demônio, porque o intento do coração dele era o mal. Jesus disse sobre os 12: eu escolhi 12, mas um dentre eles é um diabo. Mas estava lá no culto, dava glória, dava aleluia, ouvia a mesma palavra que os outros ouviam, via os mesmos milagres que os outros viam. O que tem de falsidade, hipocrisia escondida atrás de um aleluia. Estava andando com Jesus todo o tempo, 3 anos, mas estava com o coração cheio de capeta. Estava com a mente cheia de demônio. Sabe por quê? Porque ele estava, mas não era. O segredo não é só estar, o segredo é ser. Porque não adianta estar sentado no culto ouvindo a palavra, mas com o coração maquinando mal contra o outro. Não adianta estar sentado na mesa e estar com o coração julgando o outro. Para que tanta extravagância? Para que adorar desse jeito? Para que pular desse jeito? Por que chorar desse jeito? Chega no culto, é um observador. Está com o coração cheio de angústia, está com o coração cheio de ódio contra o próximo, não consegue liberar o perdão, está preso no ódio, na raiva que ele sente de alguém, não vai com a cara do outro, mas está andando com Jesus. Só que tem uma coisa: sentou na mesa, comeu o pão, Jesus faz questão de revelar a intenção do coração. Comeu o pão, mostrou a cara. A hora que bateu na boca, Satanás entrou dentro dele. Já tinha uma casa, mas a mesa revela. Quem está aí? Quem está aí? Tem 2 perigos aqui: de estar, mas não ser. Tem gente que está, mas não é. Uma hora sai. Lá no texto bíblico diz assim: eles estavam conosco, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Então, eu não tenho preocupação, irmão, em arrancar joio. Um dia Jesus, contando uma parábola, diz que no meio do trigo apareceu um monte de joio. As pessoas dizem: vamos arrancar esse joio daqui, esse cara é um endemoniado, expulsa, manda embora, não precisa. O cara falou: olha, se eu for cortar joio, eu posso correr o trigo de no meio desse corte eu posso correr o risco de no meio de cortar o joio, eu cortar um trigo junto. Então deixa crescer junto. Quando tiver na altura certa, na hora da colheita, a gente vai separando. Trigo para um lado, joio para o outro. Então eu não tenho preocupação com quem está, mas não é. Porque em algum momento essa mesa vai revelar a intenção do coração. Quem está aí? Se não for por agora, no dia do Senhor, as obras vão passar pelo fogo. Aqui permanecer é, aqui queimar como palha não é. E fica tranquilo que Deus sonda o pensamento e as intenções do coração. Então não me preocupo com quem está, mas não é. Uma hora Deus tira. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é com quem é, mas não está. Porque quem é e não está, uma hora acaba não sendo. Vou falar de novo. A minha preocupação não é com quem está, mas não é. Está na mão de Deus. Eu não estou aqui para arrancar joio. A minha preocupação é com quem é, mas não está. Porque quem é e não está, uma hora acaba não sendo. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Cuidado com a sua ausência no corpo. Membro fora do corpo dá prejuízo, espasmo e causa dano. É muito fácil de ser arrancado. É muito fácil de ser levado.
É muito fácil ser arrastado. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é e não está, uma hora acaba não sendo. E eu fico com essa preocupação. Então, seja e esteja, deixa o seu lugar marcado. Vai ter, eu tô, eu vou, coloca meu nome, tô dentro. Esse negócio de ser, eu faço parte, mas não estou. Sabe o que aconteceu com um homem chamado Tomé? Jesus ressurreto aparece para os seus discípulos, dá uma soprada e diz: receba o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aquele sopro era o sopro da fé, do crer. E aí Tomé não estava naquele encontro. Quem está aí? Tomé não foi naquele culto. Aí quando Tomé chega na reunião, Jesus já tinha ido embora. Tomé bate na porta e entra e diz assim: você não sabe quem esteve aqui? Os discípulos: quem? Jesus. Larga de ser mentiroso. Por que Tomé não creu? Ele disse: eu só creio se eu tocar na ferida. Por que ele não creu? Porque quando o sopro foi dado do Espírito Santo é que nos faz crer. Ninguém consegue crer que Jesus é o Filho de Deus se não vê pelo Espírito Santo. Aí ele não estava, então ele não creu. Só creu se vê. Quem está me entendendo? E quem sabe no dia que você faltou, era o dia que o sopro de Deus vinha sobre a sua vida. Pastor, você está falando que eu não posso faltar culto? Não estou falando isso não. Eu estou falando que a sua ausência é perigosa no corpo de Cristo. Porque quem é e não está, uma hora acaba não sendo. Eu não estou falando de uma eventualidade. Eu não estou falando por um motivo de força maior. Eu não estou falando por um problema de saúde. Eu estou falando da decisão voluntária por não se assentar na mesa da revelação, por não se assentar no meio das ovelhas do Pai, por negligenciar esse ajuntamento, por tratar isso de qualquer maneira como se fosse qualquer coisa. E deixa eu te dar uma notícia nessa noite para o temor de Deus entrar no seu coração. Esse lugar não é qualquer lugar. E esse ajuntamento não é qualquer ajuntamento. Talvez você entra, participa de um culto e sai e pensa que nada aconteceu na sua vida, mas você está redondamente enganado. Quando você pisa a planta dos seus pés nesse lugar, com o temor de Deus no seu coração, guardando o seu pé quando você entrar nesse ambiente, algo no mundo espiritual já começou a acontecer ao teu favor. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo. Então não negligencia isso. E cuidado com a sua ausência no corpo. Mas aqui eu estou falando de alguém que está sentado na mesa, com o coração fora do corpo. Sabe o que Judas fez? Tomou a ceia, comeu e bebeu para a sua própria condenação. Paulo escreveu aos Coríntios que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Foi exatamente isso que Judas fez naquele dia. Sabe qual foi a legalidade para Satanás entrar dentro do corpo de Judas? Ele estava sentado na mesa, mas o coração dele não estava na mesa. Ou seja, ele não discerniu o corpo do Senhor. De corpo estava presente, mas a mente estava maquinando trair o Senhor. E para ele isso foi a própria condenação. Quando o apóstolo Paulo vai instruir sobre a ceia do Senhor, ele diz: tem muitos doentes e tem muitos que dormem, ou seja, morreram. Por quê? Porque tomou a ceia indignamente. Deixa eu te fazer uma coisa. Você pensa que a legalidade contra Judas foi porque ele tomou a ceia e fumava? Tomou a ceia e bebia? Morava junto sem ser casado, tomou a ceia? Foi por isso que Satanás entrou dentro dele? Satanás não entrou dentro de Judas porque Judas fumava, porque ele bebia, porque ele prostituía, porque ele estava morando sem casar. Satanás entrou dentro do corpo de Judas com essa legalidade porque ele não discerniu o corpo do Senhor. Ele não entendeu o que era fazer parte daquele corpo. Ele não entendeu o lugar dele. Sabe qual que é o pecado de alguém tomar ceia indignamente? É alguém tomar a ceia sem entender qual é o seu lugar no reino de Deus. Isso é perigoso. Sem entender que quando você pega esse pão, você está dizendo: eu faço parte desse corpo.
Só que daí você levanta a mão, estende a mão, pega o pão, come o pão, mas na hora que o corpo está reunido, você está ausente. Por futilidade, ou na hora que alguém precisa da sua intercessão, você está dormindo. Ou na hora que a igreja precisa de você para alguma coisa, você está indisponível. Está com o celular fora da área de serviço. Quem está aí? Isso é corpo de Cristo, irmão. Quando Jesus está falando da igreja, está falando do seu próprio corpo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Capítulo 11, eu vou explicar para você qual é a maneira certa de participar da ceia. E eu já encerro com a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, quem está aí? Então a mesa revela quem Jesus é, porque a hora que ele parte o pão, os nossos olhos se abrem. E a mesa revela quem eu sou, porque as intenções do coração de Judas não puderam ficar mais escondidas quando ele estava sentado à mesa. Você entendeu? Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 20. Qual é a maneira certa de participar da ceia? 20 e 21. Pois quando vocês se reunirem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Qual que é a maneira certa de participar da mesa do Senhor? Envolvido por um sentimento de igualdade. O que Paulo está ensinando? Que história é essa que vocês reúnem para fazer a ceia? Um come até passar mal e o outro fica com fome. Não tem o mesmo sentimento entre vocês. E se não tiver o mesmo sentimento entre vocês, vocês estão em intriga. Vocês estão numa posição perigosa. Vocês estão desconfortados. Vocês estão em posição de risco. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa ceia aqui, irmão, só é ceia de verdade se a gente comer desse pão entendendo que o nosso sentimento tem que ser igual. Porque se o seu sentimento está contrariado, você não faz parte do corpo, você é um membro dando espasmo fora do corpo. Olha o perigo de não ter o mesmo sentimento, de não ter a mesma visão, de não estar olhando na mesma direção. Uma direção é dada, a pessoa voluntariamente contraria só para contrariar. Bora, todo mundo está indo? Tá, então não vou. Eu não vou para provar que ninguém manda em mim. Está fora. Não submete. Não reconhece. Nós não pregamos sobre honra cega. Nunca exigi nada de ninguém que estendesse um tapete vermelho, nem para mim, nem para a pastora Luciana passar, porque somos líderes dessa igreja. Mas isso não significa que você deve ter uma consideração tão pequena por nós, assim como liderança. Aguenta um pouquinho aí, eu chamo vocês, eu vou só finalizar aqui, mas pode ficar aqui na frente. É que senão vocês vão ficar muito tempo de pé, que eu falei que estou terminando, mas quando o pastor fala que está terminando, é para ver se alguém fala, ah, mas ninguém falou, eu vou seguindo. Quem está aí? Eu posso exortar a igreja, irmãos, como pastor, como liderança? Eu não posso ter medo de falar isso. Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo precisa caminhar no mesmo passo. Nós precisamos dançar a mesma música. E é muito perigoso quando eu me lembro de Jesus falando de João Batista para aqueles homens. Veio João, não comia, não bebia, vocês falavam que ele era maluco. Aí veio o filho do homem, come e bebe, vocês estão criticando porque é comelão e beberrão. Aí Jesus disse: tocamos músicas de tristeza e vocês não choraram.
Tocamos músicas alegres e vocês não se alegraram. Nós precisamos ter, irmãos, esse sentimento coletivo de dançar a mesma música. Ou então, essa ceia aqui, irmão, é pura hipocrisia. Comer desse pão e não participar da unidade do corpo. Quem está me entendendo? Ou é hipocrisia, comer do pão, mas não fazer parte do corpo, não estar envolvido. Sabia que essa igreja tem uma vida? E que a vida dessa igreja não é domingo à noite, das 7 às 9? A igreja faz muitas coisas. Eu quero dizer para você, se envolva naquilo que a igreja está fazendo. Pastor, não sei o que a igreja está fazendo. Falha nossa de não mostrar o que a gente está fazendo. Mas você entenda que a igreja está se movimentando. E que Deus está se movimentando no meio da igreja que se movimenta. E se você ficar parado, irmãos, saiba você que água parada só dá mosquito da dengue. Ache um serviço para você no reino de Deus. E quando eu falo para você achar um serviço no reino de Deus, não é para você, eu vou lá varrer a igreja. Varrer a igreja serviço? É serviço. Se você serve nessa igreja, você nunca passou uma vassoura nessa igreja aqui, você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer isso pelo menos uma vez, para sentir essa alegria. A Cris não está aqui, que ela está fazendo isso direto. E não está. Está perdido? Não, irmãos. Dá medo. Coloca a mão direita no seu coração para você ter temor do que eu estou falando. Se ajeita na cadeira aí. O reino de Deus é muito mais do que está dentro dessas 4 paredes aqui, irmão, de culto. Aleluia e glória a Deus. Tem almas gemendo e chorando. E nós estamos preocupados com o próximo culto. Quem lembra do evento das mulheres que teve semana passada? Que coisa linda. A palavra de Deus pregada para tanta gente. Que coisa gostosa, que coisa gloriosa foi aquilo ali. O povo envolvido, engajado. Aí nós vamos ter outros eventos, outras coisas para a gente fazer. Eu não gosto de fazer muito evento. A igreja nossa não é uma igreja de eventos. Só que quando houver uma convocação, um toque de trombeta, seja o primeiro da lista. O que vai precisar? Eu estou aqui pronto para ajudar no que for. Eu levo, eu trago, eu disponibilizo meu carro para carregar o que for preciso. Vai ter oração, intercessão. Eu quero saber que dia e hora, como que funciona. Eu quero entrar. Se envolva. Sabe por quê? Porque senão a gente não dança a mesma música. E essa mesa pode ser perigosa. Aí está dizendo aí que uns comem muito e outros passam fome. Significa que o sentimento não é o mesmo. Aí que mais? Versículo 28. Versículo 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como do pão bebo do cálice. Como que eu devo participar da mesa do Senhor? Fazendo um auto-exame. Tem gente que fica, será que o pastor não está vendo fulano? Eu não vou citar nome por ética, mas uma pessoa saiu da nossa igreja porque descobriu que uma pessoa que não era casada no papel estava servindo a ceia. Sabe o que aconteceu? A pessoa que não era casada no papel casou e ela está desviada hoje. E aí, irmãos? Se você for examinar os outros, você vai tropeçar e cair. Tem gente que desvia da igreja por causa dos outros. O pecado nem pecou, irmão. Não é porque ela pecou, é porque ela está preocupada com o pecado do outro. Enquanto ela está olhando o pecado do outro, ela está julgando o outro e pecando. E talvez o outro que pecou se arrepende, alcança graça e misericórdia, e a pessoa fica enguiçada na fé. Toca a trombeta, o outro vai e ela fica. Porque Jesus disse, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Ah, mas eu não acho certo na igreja isso aqui. É porque eu não concordo com isso aqui. Irmão,
Não concorda, paciência. Vai orar e pedir para Deus ter misericórdia e graça. E quando você vê algum irmão tropeçar, ao invés de fazer um grupo no WhatsApp para poder comentar o ocorrido, dobra o seu joelho de madrugada e apresenta a vida do irmão em oração, para Deus levantar ele, converter ele, mudar ele, transformar ele. Olha o que a Bíblia diz, se nós mesmos nos julgássemos, nós não precisaríamos ser julgados. Quem está aí? Então, como eu participo da mesa, fazendo um autoexame, eu não tenho que olhar para o outro. Você sabia? Aqui não acontece, viu? Graças a Deus, mas em algum lugar bem, bem distante daqui acontece. Que tão distante, que na hora da ceia, Karine, Elvis, a pessoa pega a ceia e fica bem assim, ó, olhando para ver se alguém não pegou a ceia. Aí quando ele vê que o outro irmão não pegou a ceia, ele faz assim. Não pegou a ceia. Aí tem. Devolve essa ceia em nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe qual que é a nossa vantagem? É que Jesus foi a expiação pelos nossos pecados. Todos nós murmuramos, reclamamos, mentimos. Somos prostitutos, adúlteros, profanos, mentirosos, contendeiros, fofoqueiros. Por que, pastor, somos? Somos porque se um membro no corpo peca, o corpo inteiro sofre por causa do pecado. Somos gananciosos, somos invejosos. Mas que a graça de Deus nos alcance e nos perdoe. Eu quero examinar a mim mesmo para achar. Porque se eu for achar um defeito, se eu procurar um defeito em cada um dos irmãos aqui, eu vou achar um ou mais. Mas como eu não fui chamado para examinar você, graças a Deus, eu vou examinar a mim mesmo. Se eu me examinar, eu vou chegar a uma conclusão, Augusto, que eu não presto para nada. Que eu dependo de um Salvador. Aí eu pego o pão e o cálice entendendo. Graças a Deus o sangue foi derramado. Porque senão eu estaria perdido de uma vez por todas. Quem pode dizer amém? Como participar do corpo de Cristo? 1 Coríntios 11, 29. Próximo versículo. Anima aí, irmão. Pois quem come e bebe sem ter consciência no corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, como eu participo? Tendo consciência do que é o corpo de Cristo. É o que eu acabei de falar. Você pega o pão, mas você não faz parte. Você pega o pão, mas na hora que a igreja está indo, você está ficando. Você pega o pão, mas na hora que a igreja para, você anda. Você pega o pão, mas se todo mundo levanta, você senta. Você pega o pão, mas todo mundo senta, você levanta. Você pega o pão, mas na hora que está todo mundo aqui dentro, você está lá fora. Você pega o pão, mas na hora que todo mundo lá fora, você está aqui dentro. Você pega o pão, mas na hora que toca dança, você não dança, você chora. E na hora que está tocando choro, você não chora, você ri. Então está tudo errado. Olha aqui para mim. Consciência do que é o corpo. O que é o corpo? Todos os órgãos do seu corpo, todos os membros do seu corpo trabalham conjuntamente para um bem-estar do seu corpo. Alguém aí tem aquele defeito de ficar se auto... Como que chama aquele negócio que a pessoa se automutila? Você já ficou se beliscando? Alguma vez você ficou com a barriga toda roxa de tanto se beliscar? Não, por quê? Você não vai fazer uma coisa que vai prejudicar o seu próprio corpo. E o seu irmão que está perto de você é membro do seu corpo. Se você não tem coragem de beliscar o seu próprio corpo e sofrer, por que você tem coragem de poder tocar nas feridas dos outros? Beliscar o outro. Se quando você belisca o outro, está beliscando é você mesmo. E sabe que a dor que ele sentir no beliscão que você dá, você também vai sentir. Não vou mandar você beliscar ninguém, não. Quem está entendendo, irmãos? É muito sério. A gente tem que andar. Eu queria mostrar um vídeo que eu vi na internet daqueles soldados, não sei se é da China. Eles marchando assim, mais de 1000, sei lá quantos mil soldados na mesma passada, assim, Gileno. E aí eles transitavam uns uma fileira no meio das outras assim, saía de um lado, entrava no outro, pensando que aquilo ali foi milimetricamente ensaiado 10.999.000 vezes, para não tropeçar em nenhum. Sabe o que é isso?
Eles tinham um comandante. E na hora que o comandante deu a voz, eles todos obedeceram no mesmo passo. Sabe qual que é o problema da igreja? Por que a igreja não avança algumas vezes? Porque na hora que vem uma direção, tem um rebelde no meio dizendo: eu não vou, eu não concordo, eu não quero, não põe meu nome, já quer me explorar, não vou dar meu dinheiro. O que está fazendo com o meu dinheiro? Aí começa, irmão, o destoamento, porque aí começa a frear todo o negócio. Fala para alguém perto de você: não seja freio nas rodas da igreja. Irmãos, ou você faz parte da igreja, ou você não faz. Não tem como ficar no meio do muro, decidindo em qual lugar você vai marguiar. Ou você entra de bica, ou então você nem entra. Jesus disse à igreja de Laodiceia: você é morna, vou vomitar você, você vai levar uma vomitada de Deus na cara. Por quê? Porque você nem é frio nem é quente, você fica no meio. No domingo, você participa da mesa do Senhor. Na segunda-feira, você participa na mesa dos demônios. Não, pastor, não vou não. Não vou, vai sim. Quando você coloca essa música profana para tocar no seu ouvido, você está se assentando na mesa que não é do Senhor. Quando você abre a sua boca, empresta a sua boca para fofoca, para maledicência, para intriga, para confusão, você está cuspindo na cruz de Cristo. Por último, como que eu participo da mesa do Senhor? Com gratidão e reconhecendo que o sacrifício de Jesus foi o nosso próprio benefício. Você pode se colocar de pé? Os irmãos agora preparem, por favor.